és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Amém? 2 Reis capítulo 5, versículo é o primeiro. Quem achou, diga amém. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas este grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. E o rei da Síria respondeu: vá, e eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, e 72 quilos de ouro, e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou enviando o meu oficial Naamã, para que os cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou eu capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, e invocaria em pé o nome do Senhor o seu Deus, e moveria a mão sobre o lugar ali afetado, e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que ele não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali, furioso. Amém? Feche teus olhos, com essa cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti nesta noite. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui em Tua presença e ter a oportunidade, Deus, de poder ouvir a Tua voz. Porque quantas pessoas nesse exato momento, o Senhor, daria tudo para estar aqui e poder ouvir a Tua palavra, Pai. Pessoas que estão num hospital, pessoas que estão numa UTI, pessoas que estão atrás de uma prisão, Pai, pessoas que estão literalmente com a vida aprisionada, meu Pai. E hoje nós temos a oportunidade de poder ouvir a Tua palavra. A Tua palavra não volta vazia, Senhor, e ela é mais poderosa do que o martelo que esmiuça a penha. Então esmiuça nessa noite todo o coração de pedra, meu Pai, e faça uma obra perfeita e uma obra de milagre na vida desse homem e desta mulher que talvez entrou sem esperança, ou talvez até mesmo triste, abatido e abalado. Faça a obra de poder, Pai, faça a obra de milagre, porque eu creio que aonde habita a Tua presença, ali habita a alegria, a salvação e a restauração. Então abençoa cada um nessa noite, é o que lhe pedimos, e quem crê nisso, diga amém. Diga glória a Deus, e aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. A palavra com esse tema de Naamã, eu creio que a maioria de vocês conhece essa palavra. Naamã, ele é um homem aonde muitos pregadores falam sobre ele. Então, eu creio que a maioria de vocês já ouviram falar sobre essa pregação, e eu também já preguei muitas vezes essa palavra. Só que hoje eu quero trazer um outro entendimento dessa palavra.
para você que talvez já ouviu essa mensagem. E é importante a gente entender que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. E nós precisamos estar com o coração aberto para recebê-la. E como hoje nós estamos nessa campanha maravilhosa que são as cartas para Deus, e eu creio que a maioria de vocês já trouxeram as suas cartas, e já tem pessoas orando pela tua vida, pela tua família, e por aquilo que você colocou nessa carta. Na vida de Naamã não foi diferente. Naamã, ele é um comandante do exército da Síria, um homem que tem muita fama no seu país, um homem muito elogiado, um homem que tem uma patente muito grande. A Bíblia diz que aonde ele iria, ele era respeitado por todos. Aonde ele ia, ele tinha um grande conceito. As pessoas o respeitavam, porque era um homem de guerra, e ele nunca tinha perdido uma guerra, ao ponto de ele ter entrado em Israel, e ali tomar cativa uma jovenzinha que se tornou a sua empregada. Só que passar do tempo, a Bíblia diz que Naamã, ele adquiriu uma doença que naquela época não existia cura, que era a lepra. Hoje todo mundo conhece a lepra também como hanseníase, que é uma doença muito difícil, uma doença aonde tira a sensibilidade. E também não é diferente hoje no meio do povo de Deus. Pessoas que não têm sensibilidade com a palavra, pessoas que estão na casa do Senhor, mas literalmente estão leprosos espiritualmente. Deus fala, Deus ministra, Deus ele quer abençoar, Deus ele quer transformar, mas talvez pelo tempo, talvez pela patente, talvez pelos cursos, se tornaram insensíveis, talvez pelo conhecimento da palavra de Deus, talvez pelo tempo de igreja, pelo tempo de evangelho, pelo tempo de cristão, acabaram se tornando insensíveis e literalmente frios na fé. E quando a pessoa ela se torna fria, insensível, ela infelizmente ela impede o agir de Deus em sua vida. Naamã não foi diferente, ele adquiriu uma lepra em sua vida. Então todas as vezes que ele ia para a guerra, quem via ele por fora não percebia o que estava por dentro. E é isso que acontece na vida de muitas pessoas. Quem vê por fora vê uma coisa, mas quem vê por dentro vê outra coisa. Quem vê na rua diz está feliz, mas quem está em casa vê que não está feliz. Quem vê no trabalho vê sorrindo, mas quando chega em casa o semblante muda. Quando está na igreja é uma felicidade tamanha, mas quando chega em casa vem a tristeza, vem a agonia, porque literalmente a pessoa ela deixa de buscar a palavra e fica literalmente cativo aos problemas do dia a dia, fica literalmente aos problemas da vida. Então Naamã era um homem respeitado, mas o respeito que ele tinha, a patente que ele tinha, não impediu dele adquirir uma doença, não impediu dele adquirir uma lepra. Então a Bíblia diz que Naamã era um homem muito respeitado, porém a Bíblia diz, mas era leproso. Então eu preciso entender que tem muitas pessoas que são bem-sucedidas, mas tristes. Tem pessoas que têm um bom emprego, mas tem problema na família, porque infelizmente não tem um ponto de equilíbrio. E esse mais precisa ser quebrado na tua vida. Esse mal tem que sair da tua história. Quando a pessoa olhar para você vai dizer, ele é um homem abençoado, e tudo que ele faz, Deus abençoa, a família dele é abençoada, e tudo que ele tem, Deus tem prosperado. Não existe mais, não tem mais. Então a gente não pode viver nessa sombra. Tudo, ele é uma coisa, mas vem um problema. Ele é uma bênção, ele ora, mas de vez em quando eles têm uma queda. Não, a pessoa ela é legal, mas de repente ela está deprimido, ele está deprimido, mas então esse mais tem que ser tirado do nosso meio, esse mais tem que ser tirado da tua vida. A Bíblia diz que Naamã era um homem respeitado, mas tinha uma lepra. Então quando ele chegava em casa, a esposa, a família que via ele, não apenas por fora, mas via por dentro também, percebia que tinha algo errado nele, que tinha algo errado na vida daquele homem.
Aquele homem estava à beira da morte, estava à beira, literalmente, do fracasso, porque, literalmente, era um homem que foi bem sucedido em guerras, mas estava perdendo para a enfermidade. Era um homem bem sucedido nas suas batalhas, mas o seu interior estava totalmente ao contrário daquilo que ele fez, que era vencer batalha. Só que a Bíblia diz que dentro da casa dele, ele tinha uma empregada que morava em Israel. E quando ela viu a situação do seu patrão, ela disse: olha, se você for até Israel e procurar o profeta, e ele orar pela tua vida, você vai ser curado. Naquele momento Naamã ficou animado, porque era a saída para a vitória dele. Ele procurou o rei da Síria, pediu uma carta para o rei, arrumou os seus cavalos, colocou ouro, colocou prata, colocou roupa, e literalmente ele foi para Israel, com a sua caravana. Chegando em Israel, e é isso que eu quero que você entenda nessa noite, eu quero que você entenda isso. Você recebeu uma carta no início dessa campanha, uma carta que literalmente você entendeu que você precisaria escrever, para que pessoas viessem orar pela tua vida, e assim você seja grandemente abençoado por Deus. Naamã também recebeu uma carta do rei da Síria, e a carta era: quando você chegar de frente com o profeta, você vai entregar a carta na mão dele, e ele vai orar por você, e você vai ser curado. Naamã, ele pega a carta, mas de vez dele procurar o profeta, o homem de Deus, para orar pela vida dele, ele vai procurar o rei de Israel. E sabe quem é o rei de Israel? É o filho de Acabe com Jezabel, que foi os maiores endemoniados da Bíblia. Homem e mulher que perseguia os profetas, os homens de Deus. E esse é o maior problema de muito. Deus, ele quer abençoar. Deus, ele quer que a pessoa faça de um jeito, mas a pessoa faz de outro jeito. Deus fala: faz assim, e a pessoa faz assado. Deus fala: faz desse jeito, mas a pessoa faz tudo ao contrário. Aí depois pergunta: por que minha vida está desse jeito? Por que as minhas coisas estão dessa forma? Meu irmão, a tua vida vai começar a andar quando você começar a obedecer a palavra de Deus. Se é para fazer de um jeito, por que faz do outro? Agora entenda uma coisa, eu quero que você entenda: Deus não precisa de ajuda de ninguém, porque Ele é Deus. Agora tem pessoas querendo dar forcinha: não, Deus, eu vou dar uma forcinha para você, como se Deus precisava de algo. Não, eu vou antecipar, Deus, eu vou antecipar o negócio. E é onde muitas pessoas sofrem, é onde muitas pessoas padecem, porque literalmente querem fazer da sua forma, querem fazer do seu jeito, e por isso tem pagado um alto preço. Então Naamã, quando chegou com a carta e foi entregar na mão do rei, o rei rasgou as vestes e diz: e por acaso sou eu Deus para trazer cura sobre a tua vida? Porque deixa eu dizer algo para você, meu irmão: homens desse mundo não têm poder para resolver a tua vida, o presidente não tem poder para mudar a tua vida, o prefeito não tem poder para mudar a tua vida, o psicólogo não tem poder para mudar a tua vida, o psiquiatra não tem poder para mudar a tua vida. Quem vai mudar a tua história, quem vai mudar a tua vida, é aquele que está sentado num trono de glória, e o nome dele é Jeová Jirê, Deus de provisão e Deus de milagre. É Ele que vai mudar a tua vida, é Ele que vai mudar a tua história. Então não adianta você querer encurtar caminho: não, pastor, estou na prova e eu vou procurar ajuda com um psicólogo. Meu irmão, nem o psicólogo está ajudando ele, quanto mais você. Amém? Nem o psiquiatra está se ajudando, quanto mais ajudar você. O que o psiquiatra vai fazer no máximo é te dar uma faixa preta, um gardenal, e literalmente deixar você dopado só. Mas o nosso Deus, Ele é fiel e poderoso para trazer cura total sobre a tua história e mudar totalmente a tua vida.
Agora o que você precisa fazer nessa noite é obedecer a palavra e crer que Ele é poderoso nessa noite para mudar a tua vida, e você sair daqui hoje para viver uma nova história. Então para, meu irmão, de queimar etapa e coloca na mão do Senhor, coloque na mão dos profetas. 2 Crônicas capítulo 20 diz: crede no Senhor teu Deus e estará seguro, crede nos seus profetas e prosperará. Assim a tua vida será grandemente abençoado, e se Deus falou, é certo que Ele fará na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Põe a mão sobre o teu irmão, diga para ele: não queima etapa não, meu irmão. Fala, vá da forma certa. Fala para ele: você recebeu uma carta de vitória, Deus vai te abençoar. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém. Deus vai abençoar a tua vida. Então não queime etapa. Então quando Naamã viu que o rei não poderia mudar a história dele, ele deu um passo para trás, tipo assim: estou perdido. Só que na caravana dele tinha pessoas que literalmente estavam impulsionando Naamã para frente, porque tem pessoas que arrastam a outra para trás. Tem pessoas que de vez de levar a pessoa para frente, levar para trás. Mas nessa caravana tinha pessoas que estavam dizendo: olha, se nós chegamos até aqui, nós vamos em frente. Se Deus nos colocou aqui, é porque Deus vai fazer um milagre aqui. Se Deus chamou você para estar aqui nesse lugar, meu irmão, creia, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história, porque Deus tem o melhor para você. Aleluia. Você não caiu de paraquedas aqui não, meu irmão. Deus te trouxe para abençoar a tua vida. Talvez você bateu em muitas portas, talvez você já foi, talvez na macumbaria, talvez você já foi no espiritismo, talvez você já bateu até tambor, talvez você já fez trabalho e percebeu que a tua vida não andou. Mas eu quero dizer que a partir de hoje, se você entregar a tua vida a Deus, a tua vida vai começar a fluir, a tua vida vai começar a andar, e as coisas vão começar a andar de uma forma que você nunca viu na tua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Aleluia. Até então Naamã só conhecia, meu irmão, um Deus chamado Rimon, que era um Deus da idolatria, um Deus Baal. E por isso que ele tinha literalmente uma visão cega, uma visão limitada. Naamã vai chegar até a casa do profeta Eliseu agora. Quando ele chega na casa do profeta, a Bíblia diz que o profeta manda o seu discípulo Geazi, e é onde eu quero chegar na minha ministração, chegar até Naamã e dizer: olha, o profeta Eliseu manda te dizer que é para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, quando ouve isso, ele fica, a Bíblia diz que ele fica indignado. Diga comigo, indignado. Porque tem gente que acha que Deus está atrás de um balcão com um crepe, dizendo: o que você quer? Número 1, número 2, número 3, número 4, suco de laranja, Coca-Cola, o que você quer? Tem gente que acha assim. Então ele ficou indignado, por quê? Porque literalmente ele não queria mergulhar no Rio Jordão. Por quê, pastor? Porque o Rio Jordão era um dos rios mais barrosos e sujos daquela época. E ele diz: mas tem tanto rio na minha terra, Rio Abana, Rio Farfar, e você vai mandar eu mergulhar nesse rio? Um rio sujo, um rio lamento. E a palavra Jordão significa aquele que desce, porque, meu irmão, não tem como subir sem antes descer. Um entendeu ali, ó, já. 2 entendeu lá, ó. Ah, o 4 entendeu ali, ó. Porque, meu irmão, entenda uma coisa: não tem como subir sem antes descer. E o problema de Naamã era o orgulho. Entenda uma coisa: a campanha é cartas para Deus. Mas eu posso ter uma carta, meu irmão, eu posso ter uma carta na mão, mas não adianta eu ter a carta e não ser aceito por Deus. Pastor, Deus não aceita. Orgulho não. Orgulhoso não. Tiago 4, versículo 7 diz que Deus, ele resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus abate os orgulhosos. Meu irmão, Deus não tem nada com gente orgulhoso. Quer ser abençoado? Quebra o orgulho,
porque o orgulho abre um leque, porque o orgulho fala de prepotência, fala de arrogância, fala de nariz empinado. Então entenda uma coisa: Deus abate todo o princípio de orgulho. Então enquanto eu não quebrar o orgulho, eu posso estar com uma carta na mão, não adianta. Mas quando eu quebro o meu orgulho, eu desço para subir. Eu desço, mas eu desço e eu subo para vencer a partir de agora. A Bíblia diz que ele era muito orgulhoso. A Bíblia diz no livro de Marcos capítulo 7, fala de uma mulher, uma sírio-fenícia. A Bíblia diz que ela vai chegar até Jesus, e ela vai chegar gritando, dizendo: Jesus de Nazaré, a minha filha está endemoniada, está à beira da morte. E a Bíblia diz que Jesus não fala nada para ela, nem dá atenção para ela. Sabe por que Jesus não dá atenção para ela? Sabe por que Jesus não ouve o grito dela? Sabe por que Jesus não está ouvindo ela? Primeiro, Jesus conhece o coração dela, assim como Jesus conhece o meu e conhece o teu. Diferente de Bartimeu, que quando chega diante de Jesus vai gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E quanto mais ele gritava, mais as pessoas diziam: cala a boca, cego, cala a boca. E quanto mais diziam cala a boca, mais ele gritava: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque só você sabe, meu irmão, só você sabe o que você está passando na tua casa, só você sabe o que você está passando no teu lar. E quando você clama, quando você grita, você está dizendo: Senhor, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de um milagre na minha vida. Aleluia. A sírio-fenícia chega gritando, Jesus não dá bola. Primeiro, os gregos naquela época era um povo que blasfemava contra a palavra de Deus, era um povo arrogante, era um povo prepotente, era um povo orgulhoso. E Jesus conhecia o povo grego. E quando aquela sírio-fenícia chega dizendo: Jesus de Nazaré, Jesus não vai dar bola, porque primeiro Jesus vai quebrar o orgulho, a prepotência, a vaidade. Jesus começa a moer, Jesus começa a quebrar. Como ele quebra? Calado, ele não fala nada. E aquela mulher continua falando: Jesus, me ajuda, a minha filha vai morrer, a minha filha está endemoniada. Porque tem pessoas que estão na prova, está na luta, está na dificuldade, mas mesmo assim está na arrogância, está na prepotência. A pessoa está na prova, você diz para ela: você está bem? Ela diz: eu estou. Ela está na dificuldade, você está bem? Eu estou na bênção. Quando não está, meu irmão, a tua vida vai andar, a tua vida vai fluir quando você for transparente na presença de Deus e dizer para Ele: eu não estou bem, eu rasgo as minhas vestes, porque eu preciso de um milagre hoje na minha vida. Diga para Ele, porque Ele conhece a tua vida, Ele te conhece. Jesus conhecia aquela mulher, aquela literalmente ela achava que sabia tudo, porque os gregos naquela época, eles se achavam poderosos, eles se achavam dono da razão. E Jesus permitiu aquela mulher ir mais além. E literalmente, meu irmão, aquela mulher, ela vai aonde Jesus está, numa mesa, e ela dobra o joelho dela, e ela diz: Jesus, ajuda a minha filha, ela vai morrer, Jesus. Aquela mulher, ela vai chorar diante de Jesus, ela vai literalmente se humilhar, e a Bíblia diz: se humilhando, ela diz para Jesus: até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do Pai e do seu Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Pode falar tudo de mim, pode me chamar de ingrata, pode me chamar do que você quiser, mas ajuda a minha filha, ajuda, me socorre. Eu não aguento mais a situação que eu estou vivendo, eu não aguento mais a vida que eu estou levando, me ajuda, Jesus. E Jesus olhou para ela e disse: você se humilhou, agora vai para a tua casa, porque a tua fé te salvou. É quando eu me humilho diante de Deus. Naamã é arrogante. Agora a Bíblia diz que o profeta vai dizer para ele: mergulha 7 vezes. Agora, você acha que Deus está preocupado com 7 mergulhos? Você acha que 7 mergulhos vai mudar alguma coisa? Não.
Mas tem momentos que Deus ele vai quebrar nossa prepotência, e Ele vai dizer: faça isso, e é da forma que eu quero. Por que você acha que o povo de Deus, quando chegou em Jericó, teve que dar 7 voltas? Meu irmão, entenda uma coisa: aquele povo já passou 40 anos. 40 anos eles andaram no deserto, 40 anos eles já tinham passado por aquele lugar, meu irmão. Todo ano eles passavam em frente os muros de Jericó. Eles já tinham um mapa, eles já tinham tudo, e toda vez que eles chegavam, eles diziam para Deus: Senhor, é agora. E Deus dizia: não, vai mais. 40 anos. E quando chega agora a hora que Deus vai dizer: agora chegou a vez. E na hora que chegou a vez, Deus mais uma vez vai dizer para eles: olha, dá 7 voltas. Mas eu já passei 40 anos nessa frente. E Deus está dizendo: mas agora passa 7 vezes. Quebra tudo, quebra a prepotência, quebra o orgulho. É quando eu digo para Deus: Senhor, quebra todo o meu eu, quebra todo o meu orgulho. Independente se o rio é de barro, independente se é para receber a minha cura, o meu milagre, eu vou descer lá embaixo, eu vou literalmente entrar nesse barro, eu vou me humilhar, eu vou quebrar tudo aquilo que me afasta da tua presença, porque eu não quero mais ficar longe de ti, eu não quero mais ficar longe da tua presença. Eu vou descer lá embaixo, porque eu quero ter um encontro com o Senhor, eu quero ter um encontro contigo, e eu creio que se eu descer, eu vou ser curado, eu vou ser limpo. Porque tem muita gente que quer a bênção, mas literalmente querem fazer a coisa pela metade. Querem um milagre, mas querem seguir a Deus pela metade. Ou é tudo ou é nada. Talvez você entrou aqui dizendo: pastor, a minha vida virou de ponta cabeça. Mas por que sua vida virou de ponta cabeça? Por que as coisas estão assim? Nada acontece por acaso, nós somos resultados das nossas atitudes. É a atitude que nós tomamos em nossas vidas que muitas vezes vai comprometer toda a nossa vida. A atitude que nós tomamos, e não adianta dizer: foi fulano, foi Beltrano, foi não. São atitudes nossas que nós tomamos. E vai ter momento que a gente vai ter que descer lá embaixo, mergulhar bem fundo, quebrando o nosso eu, o nosso orgulho, e dizer: Senhor, eu estou com a carta na mão, mas mesmo com a carta na mão, eu preciso descer um pouquinho. Eu preciso quebrar a minha vaidade, o meu eu. Eu preciso quebrar o meu orgulho, descer lá embaixo, me esvaziar de mim mesmo, e deixar o Senhor tocar na minha vida, e deixar o Senhor tocar literalmente na minha carne, e me curar o profundo da minha alma. Deus ele quer restaurar a tua vida, Deus ele quer restaurar a tua história, mas para que Deus possa restaurar, você precisa quebrar o teu eu. Ah, pastor, mas se falar assim comigo, eu também falo num nível mais alto. Quebra o teu eu. Tem mãe que não respeita filho, tem pai que não respeita filho, tem filho que não respeita pai, tem marido que não respeita esposa, esposa que não respeita marido. Então não adianta eu ter uma carta na mão e não for obediente à voz e à palavra de Deus. Ah, pastor, mas é o fulano. Mas diga para Deus: mas eu vou descer. Aquela mulher chegou até Jesus, literalmente. Jesus conhecia a vida dela, e ela estava dizendo para Jesus: é a minha filha, Jesus, e eu vou fazer de tudo pela restauração dela. Ela pode ser uma viciada, mas é minha filha. Meu marido é drogado, mas é meu marido. Ele é um alcoólatra, mas é meu marido. A minha esposa é difícil, mas ela é minha esposa. E eu creio na restauração. E que se você quer que Deus alcance a tua família, Deus precisa alcançar você primeiro. Se você quer receber a bênção de Deus e passar para outras pessoas, diga para Deus: quebra eu primeiro. Quebra a minha vida, quebra o meu eu. No livro de Apocalipse, capítulo 2, Jesus chega para a igreja de Éfeso e diz: eu tenho algo contra vós. E eles perguntam para Deus: mas o que o Senhor tem contra nós? E Deus vai dizer para eles: vocês perderam o primeiro amor. E quando perde o primeiro amor, meu irmão,
a pessoa começa a andar na carnalidade. E Jesus diz: volte ao princípio, volte a fazer as obras que você fazia no princípio, volte à essência, volte ao primeiro amor, volte ao início. Pastor, qual é o início? Atos capítulo 19, a Bíblia diz que a igreja de Éfeso era unânime, é uma igreja que ganhava alma, uma igreja que ganhava vida, as famílias eram restauradas pelo poder de Deus, as famílias eram abençoadas. A Bíblia diz que através dos aventais de Pedro, ele passava sobre as pessoas, porque era tanta vida para ele orar, que as pessoas pegavam o avental de Pedro e passavam nas pessoas, e as pessoas eram curadas. O número de pessoas restauradas e salvas cresciam a cada dia. E no livro de Apocalipse a Bíblia diz que eles perderam o amor. Eles perderam o amor de Deus. Eles começaram de um jeito e terminou de outro. E tem muita gente assim, começou de uma forma e já está de outra forma. Deus quer mudar a tua vida, filho. Tira toda a lepra hoje, diz: Senhor, remove toda a lepra da minha vida, remove toda a sujeira, remova todo o embaraço, remova toda a tristeza, remova tudo que é ruim, arranca, porque hoje eu quero descer, eu quero mergulhar, eu quero tirar toda a lepra que tem me impedido de receber as tuas maravilhas, porque hoje eu estou com a carta na mão e eu não vou voltar com ela novamente, eu vou entregar no caminho e no destino certo, que é a tua presença. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.